Sejam bem-vindos a mais um Arena Reinforce, o seu podcast sobre cibersegurança, onde a gente procura falar de segurança da informação de forma simples e descomplicada. Eu me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operações na Reinforce. A Reinforce é uma empresa focada em dois grandes pilares, um relacionado à vulnerabilidade, outro relacionado à marca. E dentro disso, a gente tem também no pilar de vulnerabilidade uma preocupação com o desenvolvimento seguro. E aproveitando essa deixa, a gente está começando uma nova temporada. E nessa temporada a gente abre com a Eliane Rodrigues, a quem desde já eu agradeço, Eliane, por ter aceito o convite. Ela é CISO na VTEX e a gente sabe que a VTEX é uma das maiores plataformas de e-commerce, uma empresa global que de fato a gente tem aí, com a experiência dela, muito a aprender. Ela passou por diversas empresas, então acredito que isso vai ser bem interessante para nós. Eliane, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Imagina, obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você e com vocês todos. Legal, muito joia. Eliane, a gente tem uma certa dinâmica onde a gente começa conhecendo primeiro aquilo que vai além do profissional. A gente entende que boa parte do profissional é forjado pelo caráter e por toda a criação, da onde vem. Então, se você puder compartilhar um pouquinho como que você chegou na tecnologia, mas falando da onde você cresceu, como foi um pouco da sua história, a gente queria conhecê-la um pouco. Bom, eu nasci em São Paulo, eu sou paulistana, mas no meio do caminho, meus pais são nordestinos. Eram, na verdade, né? Eu já perdi meus pais, mas no meio do caminho eles resolveram voltar, eu era adolescente, então em algum momento da vida eu morei no sertão do Nordeste. Uau! Uma cidade bem pequenininha que o fundador é meu tataravô, então a cidade inteira é meu primo, assim, então é uma coisa muito engraçada. E lá nessa cidade eu estudei o colégio, na época era colégio, agora nem sei como chama, gente, já me perdi. Mas eu estudei o colégio e resolvi ser professora. Era essa... Magistério. Fiz magistério. Que joia. E ia fazer pedagogia. Tá. Então, minha ideia ia ser professora e estava decidido. Uhum. E eu prestei a faculdade pública de Natal, agora eu não lembro o nome da faculdade, e não passei. E eu era a melhor aluna da escola, então eu fiquei muito frustrada. Falei, pô, se eu não passei, não vou fazer pedagogia. Tipo, o destino não quer que eu faça pedagogia. E aí eu voltei para São Paulo, para morar com a tia minha na época, e para fazer a faculdade, e resolvi que eu não ia fazer pedagogia, que eu queria uma faculdade que não tivesse matemática, porque eu era ruim de matemática. Não achei, só achei pedagogia e letras. Eu falei, bom, então vou escolher qualquer uma. E aí uma amiga da minha mãe, estava em casa, né, amiga da minha tia também, e falou, faz ciência da computação, que era um curso novo, não tinha muita gente no mercado ainda. E ela falou, tecnologia é o futuro, uma pessoa visionária, né? E foi assim que eu cheguei em ciência da computação, na verdade. Não era segurança da informação, ciência da computação. E foi assim que eu cheguei em TI, sem saber, assim, eu já tinha... Minha mãe me colocou naqueles SOS computadores que tinha na época. Aqueles cursos. Para aprender a mexer. Mas era o que eu tinha de informática, assim. E aí entrei na PUC, estudei na PUC, ciência da computação. Quando eu entrei, a PUC não tinha formado nenhuma turma, então era um curso super novo. A primeira turma foi um ano depois que eu entrei, se formou. Então era um curso super novo e a gente não sabia direito como ia lidar no mercado. Então entrei, fui fazendo e a vida seguiu para ser desenvolvedora. Então foi assim que eu cheguei. Chegou a ser desenvolvedora. Que comecei a minha vida, porque você aprende a desenvolver muito na faculdade, né? Então foi o caminho natural. Eu acho que ciência da computação puxa muito isso. Você até tem noção banco de dados, redes, mas efetivamente é desenvolvimento. O que mais tinha. E aí entrei em tecnologia meio sem querer, assim, e me apaixonei. Que joia. E daí dentro disso, indo agora mais para carreira mesmo, como foi essa mudança de desenvolvedora para cibersegurança? O pessoal brinca que tem aquele bichinho que quando pica em cibersegurança, vira cibersegurança. Ou, como a gente falava um pouco antes, né, quando estava batendo um papo, ou é amor ou é ódio, né? Cibersegurança. É o coentro, Eu comecei desenvolvedora por oportunidades, né? Então, comecei meu estágio desenvolvendo e aí fui seguindo, fui aprendendo linguagens novas. É um jeito
Para mim foi mais fácil de começar. Hoje em dia eu não sei, a galera tem bastante opção, mas na época não tinha tanto, né? TI era muito desenvolvimento, e desenvolvimento era o novo, né? Era o que eles queriam, que não tinha. E eu sempre fui uma pessoa de olhar para o futuro. Mesmo novinha, eu falava, tá, o que vai ser bom no futuro para eu me especializar, para eu crescer? Então eu via que desenvolvimento era uma coisa especializada naquela época. E eu fui desenvolvendo, trabalhei com consultoria, então consultoria é uma coisa muito dinâmica, né? Trabalhei em empresa de tudo que é gênero, de farmacêutico, streaming, que não era streaming na época, era TV a cabo, empresa de dados, enfim, na época nem era tipo Oracle. E eu trabalhava com o que tinha projeto, essa é a vida do desenvolvedor. E eu queria mais contato com as pessoas, eu queria estar decidindo mais o que tinha que fazer, porque você recebe ali, faz os requisitos, é uma coisa já tá montadinha, pelo menos era, os devs não fiquem bravos comigo, mas na época era assim. E eu queria conversar mais, entender, estar com a produção, fazer outras coisas, eu sempre tive vontade. Então eu passei os primeiros anos de carreira, dev, ganhando dinheiro, crescendo ali, estudando, fiz várias coisas, vários cursos. E aí, quando eu entrei no banco, o antigo banco Nossa Caixa, e no banco eu comecei a abrir um pouco, falei, pô, o banco tem tanta área, né? Tem tanta coisa fora dev, a vida não é só dev. E aí eu fiz um MBA em gestão de TI, via gestão de projetos, falei, é um caminho legal, que eu gostei. E TI vai me ajudar muito na gestão de projetos. E foi o que aconteceu, eu fiz uma especialização em gestão de projetos, e fui galgando até arrumar um emprego de dev, que tinha oportunidade de trabalhar com projetos. E aí eu fui passando já aos poucos, me oferecendo, olha, você precisa de ajuda nesse projeto? Eu ajudo, para mostrar e para aprender também. E eu consegui migrar de carreira por projetos. Aí, em projetos, segurança da informação veio como uma área de projetos, e eu consegui migrar de forma orgânica também para a segurança da informação, apareceu uma vaga, e aí eu fui conversando, crescendo, aprendendo, estudando, e fui picada, como diz você, né? Vi que ali estava o meu futuro e estamos aqui. Que legal, Eliane. E dentro disso, o que você consegue trazer para a área de cibersegurança que você aprendeu em desenvolvimento? Eu sei que certamente existe um link muito grande até para a área de AppSec hoje em dia, mas você fala, olha, essas 2, 3 lições aqui eu aprendi em Dev, foi algo que eu aprendi lá e que eu uso hoje como na área de segurança. O que você me falaria? Eu aprendi a trabalhar em Dev, né? Quando eu cheguei em segurança, eu já tinha ali uns bons 10, 12 anos de carreira. Então, o Dev me ensinou como é a hierarquia ali na empresa, mundo corporativo, como eu relaciono um pouco com o negócio. Tudo bem que naquela época isso ainda era um tabu, mas me ensinou a ir atrás da informação. Então, Dev você tem que ir atrás da informação de certa forma, né? Você não consegue codificar. E me ensinou a ver negócios diferentes. Eu acho que hoje segurança de alguma forma, são negócios diferentes. Segurança, você faz segurança de uma forma parecida, mas para negócios diferentes. E Dev me trouxe muito essa visão, porque eu tinha que desenvolver sistemas lá, programas para empresas totalmente... Eu trabalhei numa indústria de cacau, que era ótimo. Porque eu adorava chocolate, mas, tipo, tinha nada a ver com o meu mundo, tinha que ver ali de onde vinha o cacau, como ele era manufaturado ali. Aprender o negócio novo, né? Como funciona o negócio. E isso foi Dev que me trouxe muito, olhar para negócios diferentes e entender negócios diferentes e entender que isso faz parte da minha profissão, entender negócios diferentes. Eu não vou virar farmacêutica, nem produtora de cacau, mas eu entendo como a coisa funciona para poder gerenciar. E o terceiro, eu acho que todo mundo tem que saber codar. Tudo que você vai fazer hoje, você vai pro GitHub, você vai no Gira, você vai, sei lá, qualquer coisa que você for fazer hoje é código. Sim. Código é uma língua. Até infraestrutura é código hoje, né? Vai configurar, qualquer coisa é código. Então, codar faz parte do nosso crescimento, né? De você se desenvolver, assim como aprender inglês e outras coisas para a carreira. Eu vejo codar para todo mundo super importante, para todo mundo mesmo, não só de tecnologia, mesmo as pessoas que não são de tecnologia. Então, essa área me trouxe isso muito claro, assim, eu sei como funciona por trás, eu sei
escrever um algoritmo, então não é a linguagem, eu sei que linguagem é mais uma linguagem que tem que aprender, óbvio, mas tem a estrutura e a lógica Perfeito. já estão aqui. Legal. E dentro disso, como que foi, Eliane, sair para a área de gestão? Ou seja, você foi de desenvolvimento para cibersegurança e certamente você não começou como a gestora. A gente tem um processo aí. E acho que a gente aprende muito aqui, nesse espaço, com a experiência dos outros. Como foi sair de uma posição de segurança, talvez em gestão de projeto, como você falou, e chegar numa área gerencial? Sim, não, foi uma transição de carreira, né? Que eu acho que é uma coisa que dá um certo medo até hoje nas pessoas, por isso, porque você, de certa forma, começa... Eu não comecei do zero, porque eu já tinha uma bagagem boa, mas eu não enxergava a possibilidade de ir para a área de gestão. Era meu sonho. Eu nasci para trabalhar direto com pessoas, assim, eu gosto muito de gestão. Mas eu não via possibilidade. Eu trabalhei alguns anos em segurança sem ver essa possibilidade, mas acreditando. Eu sou uma pessoa que acredita muito, assim, que óbvio que nem tudo dá. E eu entendo quando não dá. Mas eu acredito muito nas coisas que eu quero e eu acreditava muito que eu ia conseguir transformar essa visão que eu tinha para a gestão. E eu comecei a fazer mentoria com muita gente. Tem até uma pessoa que foi assim primordial para essa mudança, porque eu não era a especialista técnica de cyber, porque eu tinha entrado de desenvolvimento, eu não tinha todo o backstage ali de cyber para virar uma gestora. Nem para falar de cyber, eu tinha eu não posso falar de cyber, sabe? Eu não tenho cacife para falar de cyber. No começo Como eu que eu vou tinha... entrar na sala com todo mundo? Tipo, essas pessoas que estão há 20 anos trabalhando com cyber, quem sou eu para falar de cyber? E uma pessoa falou para mim, você pode falar de cyber, você não precisa ser a técnica de tudo, mas você pode falar tecnicamente das coisas. E eu pensei, ele tem razão, ele falou, nem todo mundo sabe tudo. Na verdade, dificilmente alguém sabe tudo. Exato. Mas você pode também, do jeito que eles podem. E isso abriu minha cabeça e eu comecei a olhar as pessoas que estavam vindo para a cyber. Eu falei, gente, eu vou aprender como elas, o que eu quero. E comecei a estudar, comecei a me especializar. Então, eu tive essa visão de preciso mudar um pouco e ser mulher também, né? Porque eu não tinha muitos exemplos femininos para cima. Então, isso também era um pouco complicado. Eu não via muita possibilidade de mulheres crescendo nessa época. E, talvez até achar que mulheres não eram técnicas, né? Que é um tabu que precisamos quebrar. Mas eu olhei eu posso falar e confiei em mim e aí comecei a estudar. Eu fiz muitos cursos, muitas coisas e apliquei. Me joguei assim, no começo vou ser coordenadora. Todo mundo ficava assim, será? Discutam qual é o problema de eu não ser coordenadora. E eu ouvi muito feedback, bom, não tão bom, e fui crescendo até que um dia apareceu uma oportunidade. E quando apareceu a oportunidade, eu já tinha conversado com tanta gente, estudado tanto, feito tanta coisa, que quando apareceu a oportunidade, todo mundo falou, não, é sua. Eu falei, gente... Que legal. Cheguei. Que legal. De fato, acho que tem... eu conversava esse final de semana numa situação, fui na Sala São Paulo e vi uma apresentação e teve um negócio muito legal, né? A gente às vezes fala, puxa, esse cara é muito talentoso, mas eu ouvi uma frase que me marcou bastante. Às vezes é 5% de talento e 95% de transpiração, né? É isso que você falou, de ir atrás, né? Legal. E como você equilibra hoje esse lado seu de técnico com o lado gerencial? Porque muitas vezes dá saudade, pelo menos eu sinto saudade, vou pôr a mão, eu quero resolver, eu acho que eu consigo ajudar aqui. Como você consegue pesar ou equilibrar esses dois lados? É uma coisa, eu diria quase que diária, assim, porque tem a vez que você faz assim, faz desse jeito, eu sei que funciona, só que você não está mais ali com a mão na massa. E você tem que tomar cuidado até, porque você tem os especialistas para isso. E, ao mesmo tempo, você é uma gestora de pessoas técnica, né? Você não pode estar ali só gerindo as pessoas, você tem que tomar decisões. Então, eu acho que eu vou no dia a dia. Eu tenho gente muito boa comigo e graças a Deus, eu sempre tive gente muito boa comigo.
muito especializada, muito alinhada, e eu divido muito com eles. Então, hoje em dia eu falo para as pessoas que trabalham comigo que eu não sou dona da verdade, mas eu argumento. Mas eu escuto argumentos. Se você tem um bom argumento, a gente discute. Então, eu tento ser muito próxima em conversas, discussões, mas eu nunca fecho, olha, tem que ser assim. Então, eu acho que assim a gente consegue equilibrar o gerir, porque a gente tem prioridade, tem metas, tem entrega, com a especialidade que as pessoas estão ali para fazer, né? E eu não sou mais aquela pessoa técnica que está ali. Então, acho que no dia a dia, tento dessa... E escuto muito. Eu estimulo muito as pessoas que trabalham comigo a darem feedback também. E, às vezes, não é o feedback melhor do mundo, mas é o que eu estou precisando ouvir. Olha, você está microgerenciando, talvez você está pesando a mão. E eu escuto, penso... Tá, então como a gente pode mudar isso? Eu sou total a favor de a gente sempre tentar mudar junto como time. Que legal. Eu gosto muito também de um provérbio que diz, provérbio de Salomão, que diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Quando a gente sabe ouvir e pesar, é legal, porque a gente pode tomar uma decisão, pelo menos pautada nisso, né? Legal. E daí, inclusive, tema central dessa conversa de hoje é como se tornar um CISO, né? Ou como trilhar o caminho para chegar a ser um CISO. E daí você consegue. Então você chega na cadeira na posição de CISO, que talvez seja, se não talvez uma das maiores aí dentro da cadeia do ponto de vista de profissional de segurança. E dentro disso, o que você vê no seu primeiro dia? Ou seja, o que se esperar para aquele profissional que está buscando nisso, a hora que alcança e falar, nem sei se você vai lembrar especificamente desse primeiro dia, porque às vezes as transações, as transformações e as mudanças ocorrem de forma mais lenta. Mas o que você pensou? Como você agiu? Conta um pouquinho para nós, por favor. Olha, eu aprendi desde cedo, e principalmente quando eu entrei para a área de gestão, que a gente sonha com muita coisa, acha que está pronto, nunca está pronto. E as borboletas na barriga quer dizer que você está indo para um lado certo, mas vai doer, não vai ser tranquilo. Aquele friozinho, né? O meu começo como CISO era uma coisa que eu queria muito, que eu vinha me preparando, e não foi do dia para a noite. Eu não falei, hoje eu vou virar CISO. Eu me preparei muito tempo antes, primeiro convivendo com CISOs, em grupos de CISO, em palestras de CISO, em painéis com CISO. Então, eu já estava vários anos fazendo esse networking para entender ali a visão, o pensamento. Fiz mentoria com pessoas executivas de mercado, de roadmap de carreira mesmo, para pensar ali. Mas eu não estava pronta. Assim, a gente nunca está pronto 100%. Porque você chega ali, é um mundo novo. Nada do que você viveu antes é igual à cadeira que você está sentando. Lógico que vem toda a bagagem, toda a experiência, mas é muita coisa nova. E eu sempre penso assim, nossa, essa galera é doida de ter me colocado aqui. Mas se eles confiam, é porque vai dar certo, porque eu tô pronta. E você vai aprendendo dia a dia. E eu acho que uma coisa muito importante que eu aprendi como CISO é a errar. Isso, tudo bem. Porque eu acho que a gente tem uma preocupação tão grande de não poder errar, ainda mais nessa área, né? Essa área é muito crítica. Eu aprendi, você vai tomar mais decisões, e as decisões são suas, óbvio que compartilha com os colegas, mas você vai tomar mais decisões e você vai errar. O importante é aprender e corrigir, aprender com os erros e corrigir rápido o que você errou. Isso muda bastante, isso ajuda bastante. Então, meu começo foi difícil. Eu lembro que os primeiros meses eu pensava, ou eu vou pirar, ou eu não vou dar conta. Só tenho essas duas alternativas. E de repente, estava dando conta e as coisas estavam se ajeitando e estavam acontecendo, mas assim, ouvindo as pessoas e tentando fazer o certo e sabendo que é possível errar. Você tem mais responsabilidade, você tem mais decisão. Então, acho que isso foi uma mudança importante para essa cadeira. E que gera maturidade também, né? O fato de errar gera um aprendizado também, né? Não, e você saber lidar com aquilo, porque sim.
Você erra, eu acho que muita gente que nem eu, né? Mas me dá um frio na espinha, assim, que eu vou morrer, sinto um negócio aqui. E você vai aprendendo a lidar com isso, essa maturidade. Fala, não, faz parte, tá. Como a gente conserta e bola pra Levanta frente, e vamos lá, né? Tem uma outra, você falou agora de levanta, eu lembrei, tem um livro que tem uma expressão que a questão não é saber cair do cavalo, né? Acho que você vai cair muito, mas a questão tá em levantar do cavalo, saber levantar depois de uma queda, e acho que é por aí. Legal. E olhando agora, então, o que a gente pode ver aí, quase um ano depois, ou um pouquinho mais de um ano, olhando para trás, o que mudou? Né? Você fala assim, puxa, daquele primeiro dia na cadeira, no início da posição para agora, como que você vê esse processo de maturidade ou de ganhar experiência nessa posição? Você ganha muita maturidade, você convive mais perto da estratégia do que nos cargos anteriores, que são mais táticos. Então, você aprende que não é só saber, não é só estar certo, tem ali se colocar no lugar do outro, tem toda uma negociação. Então, você aprende que tem outros soft skills e outros fatores que são muito importantes, que talvez num tático você ainda estava ali começando. Sem olhar tanto para eles, né? Então, isso é a maturidade. E eu acho que, além dessa maturidade, o que eu vejo muito em mim mas ainda sou eu. Ainda sou aquela mesma menina que queria mudar para segurança, que queria ser coordenadora. Porque eu sempre achava que, eu olhava o CISO, parece uma pessoa lá do Olimpo, né? Tá muito longe. E aí eu cheguei nessa cadeira e falei, mas sou eu ainda. Eu não mudei como eu penso, como eu trato as pessoas. Eu mudei a maturidade com que eu vejo as coisas. E entender mais como as empresas funcionam, como eu preciso entregar, qual é o meu papel ali. Acho que a mudança é essa, mas ainda continuo sendo a mesma pessoa. E acho isso engraçado, porque hoje eu estou numa cadeira que eu achava uma cadeira assim, mudou muito e eu não mudei tanto. Mudei a maturidade. Acho que aí que está o caráter mesmo, né? Tá a formação e passar por toda o desafio de chegar até aquela posição, reconhecer com humildade, né? Legal. Você falou um pouco a gente falou um pouco aqui do primeiro dia e falamos de como que é a situação atual. Além da questão de ouvir conselhos, que foi algo que você colocou e acho que é muito pertinente, o que você colocaria como no meio desse processo? O que você teve ou você pode indicar para aqueles que estão trilhando o mesmo caminho, como, além do conselho, olha para isso também, verifica aquilo outro. Você começa a tomar muita decisão. Tá. Você é o dono de muitas decisões que no passado tinha alguém ali para te apoiar na decisão. Eu acho que eu aprendi com um CISO, nunca assine nada sem ler. Acho que no passado a gente, tá na empresa, alguém pediu, tá bom. Não. E não tome as decisões sozinho. Você tem, no final a decisão vai ser sua. Mas você tem diretores, você tem pares ali de outras áreas que também participam e você tomar decisões sozinhas, primeiro, pode ser que o barulho seja muito grande para você sozinho e você não está construindo alianças e você precisa construir essas alianças. Então, olha para os lados e o papel do CISO, além de guiar tecnicamente, ajudar o time de segurança, também é olhar para a empresa como um todo e como eu coloco segurança dentro do negócio. Como eu trabalho junto com a área de infraestrutura e outras áreas da empresa, como eu trabalho com a área de devs. Então, o papel é muito político também, de alinhar e de trazer para perto essas pessoas. Então, não tome as decisões sozinho. A decisão é de segurança, mas envolve a empresa. Você é parte da empresa. Acho que é segurança olhar que é parte da empresa. E tomar as decisões em conjunto com as outras áreas também. Criar essas parcerias. Até para valorizar a equipe, para valorizar as opiniões, né? A gente não trabalha sozinho, Exato. né? E nem consegue, né? Não conseguiria atingir os objetivos sozinho. Legal. E dentro disso, a gente conversava um pouco antes também, e eu vi que você tem bastante experiência com isso, eu sei que essa é uma das áreas críticas aí. Quando se fala em orçamento em cyber, né? Por onde começar, o que priorizar,
Eu sei que você tem experiência não só na sua posição atual, mas em outras pelas quais você passou. Como olhar para um orçamento de cibersegurança e escolher o que vai primeiro, o que não vai, alinhado ao negócio? Eu acho que essa frase que você falou, primeiro alinhado ao negócio. A gente não pode vir em cyber com a receita de bolo. Uhum. Ah, tem que fazer isso aqui, faz o DLP, depois eu faço essa segurança na nuvem ou na rede, enfim. Tipo, não tem receita de bolo, eu preciso estar alinhado ao negócio. Cada negócio vai ter um grau ali de apetite de risco, assumir alguma coisa. Então, primeiro eu preciso estar junto com o negócio, entender para onde o negócio vai, entender o crescimento da empresa. Cyber é parte da empresa. Acho que esse é o pulo do gato que a gente demorou para entender, que cyber é parte da empresa. A gente não está lá para falar, não faz, bloqueia tudo. A gente está lá para fazer o negócio funcionar. Uhum. E para ter confiança nesse negócio. É essa a ideia de cyber. Então, quando você vai fazer o orçamento, primeiro, para onde o negócio está indo, qual é o nível de crescimento da empresa e qual é o apetite de risco da empresa. Daí você olha para onde você vai para cyber. E aí, tenho 100. Putz, a empresa vai crescer 15. Tenho 115. Ah, mas eu queria pedir 180. Não dá. Então, o que é prioridade? O que na visão do negócio e de segurança é prioridade hoje? Então, eu preciso olhar para prioridades. Uhum. E aí, vou ficar infeliz porque alguma coisa eu não vou comprar. Pode ser, mas eu preciso ter prioridades. E aí, entendendo essas prioridades, o que eu vou fazer? Aí pode ser que mude tudo, a vida muda. Uhum, mas sim. eu tenho prioridades. Eu vou falar, tá, essa prioridade mudou, qual era a próxima prioridade? Por que eu ia fazer isso aqui? E aí eu consigo rever o meu orçamento. Mas o principal é entender o negócio e as prioridades para onde eu estou indo. E aí você faz uma linha de corte. Segurança depende muito como você está se posicionando na empresa. Tem empresa que vai olhar a segurança de uma forma, putz, eu preciso gastar um orçamento maior, ou porque sofreu alguma coisa, ou porque segmentos parecidos sofreram e ele está vendo ali que tem um risco maior. Outras vão falar, nunca aconteceu nada, eu não vou fazer muito. Você trabalha com o que você tem. Qual é a diferença? A gente precisa dar clareza. Segurança é a área, eu não imponho o que eu tenho que fazer. Eu recomendo, mas eu preciso dar clareza. Não adianta falar, olha, eu recomendei para você, mas eu não te falei o risco. Não, então, trabalha com risco, mostra, recomenda e fala, tá bom, vou pedir meu orçamento baseado nesse risco e a gente vai por essa prioridade. E dá clareza. E isso aqui vai ficar fora. Nesse momento, tudo bem. Aí você todo consegue... mundo tá sabendo, tá todo mundo combinado com isso. Você tá junto com o negócio, que eu acho que essa é a diferença. A segurança tem que estar junto com o negócio. Não adianta estar separado no aquário falando, olha, eu só fico aqui achando vulnerabilidade falando que tá todo mundo errado. Só falando que tem problema. Não é isso, essa transformação da área do problema, né? A gente é para ser a área da confiança, isso. Da solução. Então, de fato, que é envolvida também nas decisões, porque acho que historicamente a área de segurança ela envolvia no final do processo justamente porque vai achar problema, mas quando é do início é muito mais fácil de, não dá pra gente fazer assim, mas tem essa outra alternativa, exato. Né? E aí você priorizando, você consegue falar, olha, minha prioridade esse ano de segurança alinhado com o negócio é essa. Tá, para eu conversar com as áreas de negócio junto, desde o começo falar, olha, tá na prioridade, não tá, vamos rever junto. E aí fica mais alinhado e fica muito mais fácil para todo mundo. Excelente. Agora, você tocou num ponto que eu acredito também que uma andorinha só não faz verão, né? A gente não consegue levar tudo nas costas sozinho, a gente precisa compartilhar. Olhando para isso, olhando para a relação com pessoas, como definir o time? Como estruturar o time? O que você falaria com relação a isso? Já vou ter um Blue Team, já vou ter um Red Team, não, vou ter um time de RC. Como que você tem abordado e começado a estruturar isso na criação do time, olhando de novo para o negócio, já que não dá para separar do negócio? Sim. Isso tudo depende, de novo, não acredito em receita de bolo. Não vai ter uma receita de bolo, vamos fazer esse time, depois esse. Depende, às vezes a empresa vai ter 2 pessoas. E acontece, eu escuto muitos caras, tem 2, vai fazer o quê? Vou responder incidente, vou tentar organizar um pouquinho essa gestão de incidente, mas não dá. É isso. É o que dá para fazer. Eu vou responder e vou tratar, vou tentar monitorar uma coisa ou outra. Eu só tenho 2 pessoas. Então, primeiro ver o que você tem ali junto do negócio, né? O tamanho do que você vai ter. Primeira coisa, você tem que ter uma resposta a incidentes, na minha visão. Aí, gente, cada um estrutura a área como achar melhor. Mas eu acredito que você tem que ter uma resposta a incidentes primeiro, porque
incidentes vão acontecer, Uhum. independente do negócio que você tenha. Estruturei, eu tenho que ter um monitoramento. E aí, eu vou definindo os times, se eu tiver tamanho ali suficiente para definir os times, aí eu posso ter um red, um blue para começar. Eu acho muito importante ter um time de governança, porque políticas são importantes, auditorias. E aí você vai crescendo de acordo... Aí vai um time de AppSec já é um time de gente que está bem, né? Aí já cria um time de AppSec. O outro nível de empresa. Já está num de nível empresa. legal, porque já consegue ter, mas minimamente ali, resposta a incidentes e monitoramento, e aí começar um red, um blue e uma governança, se você tiver tamanho para isso. E o que você vê como um momento, olhando para time, olhando para o orçamento, de trazer alguém de fora, ou seja, trazer uma empresa parceira? O que você olha e fala, nesse caso aqui eu consigo puxar uma empresa para apoiar nesse sentido? Então, é isso, ver o momento do seu negócio. Às vezes o negócio é pequeno e o time é pequeno, vale muito mais a pena eu ter uma empresa parceira e uma consultoria, uma gestão que vai me trazer um resultado bom sem eu precisar ter as pessoas e a sustentação disso. Porque não adianta só ter as pessoas, você precisa ter a sustentação disso. Muita gente desenvolve em casa e eu sou total a favor de desenvolver em casa. Mas tudo isso vem um custo. Custo de ter as pessoas que desenvolvem, custo de ter as pessoas que mantêm. Então, às vezes, faz muito sentido. Eu converso muito, em todos os lugares que eu trabalhei, sobre o build versus buy. E quando eu trago uma consultoria. Nem tudo é ferramenta também, nem tudo eu preciso contratar gente nova. Tem áreas AppSec, é super difícil contratar gente, porque são pessoas difíceis no mercado. Às vezes trazer uma consultoria que tem essa especialidade e que tem essa visão ajuda muito. Você já vai ter uma visão de muitos negócios ali, de muitas áreas. E experiência de vários mercados sem diferentes. precisar internalizar essas pessoas. Perfeito. Então faz muito sentido. Não, legal. Voltando para o papel do CISO, eu queria entender as suas recomendações ou o que você entende de estrutura do ponto de vista de soft skill e de hard skill para um CISO. Ou seja, olha, isso não pode faltar. Se a gente fosse elencar aí alguns itens, no soft skill eu vejo muito, e alguns até eu vi que você já comentou, mas no hard skill também, o que você poderia condensar para um CISO? Olha, um CISO, ele não pode, na minha visão, vir como CISO de repente. Ele tem que ter uma vivência em segurança, né? Segurança é uma área muito separada hoje do negócio e nem todo mundo tem uma visão de segurança. Não que não funcione, tá? Pode funcionar também no negócio, dependendo do tamanho. Mas um CISO que tem uma visão das áreas de segurança, de como as coisas funcionam, que já trabalhou, que já esteve ali fazendo takedown, que já monitorou, que já configurou, que sabe como os ataques funcionam, isso é importante. Então, minimamente, ele tem que entender como a arquitetura de segurança funciona. Para ele também poder pensar num futuro ali, de como as coisas se alinham. Então, minimamente, saber essa arquitetura de segurança. E soft skills, essa parte de negociação, de comunicação, principalmente de como comunica não técnico. Então, aí está o desafio do CISO. Ele tem que entender técnico para falar com o time, não técnico para falar para cima. Perfeito. Então, acho que essa junção é importante para esse cargo. Isso a gente tem, dentro das conversas que a gente tem tido e tem escutado bastante, um dos pontos que você tocou, que também é recorrente, é a possibilidade de levar numa linguagem de risco para cima, porque é isso que a linguagem do negócio ou do board entende, né? Sim. É falar de risco, é quantificar, é mensurar isso. Porque você dá a opção do board entender e decidir. Porque quando você fala assim, eu tenho um monte de vulnerabilidade, o que ele decide ali? Agora, risco não, risco é parte da empresa, né? Perfeito. Então... Não, excelente. E dentro disso, para esse time, para a posição de CISO, então olhando para os dois cenários, o que você tem visto, pensando agora em formação, em treinamentos, o que você tem visto de certificação? Fala, olha, quando eu vou contratar alguém, porque a gente também tem um outro lado, né? Eu queria aproveitar o seu conhecimento de CISO, porque certamente você trabalha na contratação. E certamente a gente tem um público que escuta que está saindo para o mercado agora. Sim. Então, o que seriam boas certificações, tanto para aqueles que estão começando, ou mesmo aquelas que você tem olhado
na posição de CISO? Olha, eu mentoro muita gente também. Que legal. Então, começo de carreira, eu sempre indico para a galera, quero uma transição, sou de TI ou sou de uma área... A gente tem muita gente, eu trabalho na UONCE, né, que é uma ONG. Sim. E tem muita gente que não veio nem de TI e quer começar. Eu sempre recomendo a ISO 27001, porque eu acho que ela dá uma ideia de segurança muito boa de todas as áreas, né, todas as partes de segurança, sem pesar a mão no conhecimento técnico. Perfeito. E você já tem uma abertura. E um Security Plus, que já vem um técnico, só que ainda de uma forma tranquila. Perfeito. Então, para começar, eu sempre indico esses. E aí, depois você vê que área você vai. Porque tudo depende. Por exemplo, eu fiz as três certificações de DPO e virei DPO, que me ajuda muito. Mas eu não trabalhei como DPO. Para mim, ajuda. Hoje, na cadeira que eu tô, faz muito sentido entender de privacidade. Mas talvez para uma pessoa que vai trabalhar no Red Team, não precisa certificar como DPO. Ela precisa fazer um ethical hacker e faz os cursos. Então, eu indico para as pessoas, faz curso, não sai certificando tudo, porque é caro. Sim. E, enfim, depois você certifica de várias coisas, você fica com um conhecimento muito aberto, que não é ruim, mas você acaba não se especializando para entrar muito ali na área. Então, vai para o Red, faz um ethical hacker. Ethical hacker é bom para todo mundo, mas focou ali. Tem muitas a competir ali para você trabalhar com ThreatTel, com Blue, um CISO, tem o CISMS, tem o CISP tradicionais, tem o CIRSC, de riscos lá, isso é o trava-língua para mim. Mas, enfim, e haja acrônimo, né, na nossa área. Que são boas para você ter uma visão, o CISP é uma visão super técnica, mas que você já consegue ter uma visão do todo muito boa. Então, para um CISO é ótimo, você vai ter uma visão do todo. E você não está zerado ali. Para fazer um CISP, você não vem zerado, né? Você já cresceu. Então, essas são as tradicionais de mercado, mas da Exim tem um monte também para pessoas que querem ir para governança ou para áreas core ali dentro de segurança, enfim. Acho que se especializa, faz um Security Plus para começar, se você já tem, olha onde é a sua especialidade. E aí, olha, uma voltada para a especialidade. Você precisa crescer primeiro onde você está pensando. E aí, crescendo, você pode até migrar de um time para outro, não tem problema, né? Mas eu sempre indico isso para as pessoas. Perfeito. Não, excelente. E como se manter atualizada? Então, assim, imagino, certamente, seu dia é bem corrido. E eu imagino que você tenha vários grupos de WhatsApp de CISO, onde você pega informação. Mas, além disso, onde que você começa lendo o dia para falar, olha, deixa eu entender quais são os desafios que estão acontecendo no mundo para eu me preparar para cá também? Onde que você... A brincadeira aqui é onde você bebe, né? De que fonte você bebe para compartilhar com o pessoal? Eu vejo várias fontes. Então, tem grupo de WhatsApp, eu sempre entro no LinkedIn também, eu vou lá nos checkpoint da vida que põe os relatórios, esqueci o nome agora. Bom, eu vou lá... Diversos relatórios. Isso, eu pego relatórios, vou lendo relatórios, enfim. Então, todo dia, quando eu acordo, eu tô na cama ainda, isso é meu, né? Não precisa fazer isso todo mundo. Mas eu pego o celular de manhã e abro um relatório e vou dar uma lida. Então, eu sempre olho o que a galera tá publicando, que alguns hubs de segurança mais lidos lá, o HackerOne, enfim, o que eles estão publicando e pego um relatório para ler. Então, todo dia de manhã eu leio um relatório. Aí, levanto da cama. Tipo, já li um relatório e falei, tá, tô me inteirando do dia, né? Começando o dia, aí vou meditar, vou fazer minhas coisas. Vou nos grupos, é o que você falou, a gente troca muito, entro num grupo, pergunto, e todo mundo põe muita notícia, muita coisa. E a gente troca muito também o que fazer, né, como configurar a arquitetura, para onde ir, que cenário. A gente troca muito também, que é bem sadio, é muito bom isso. E eu estudo muito, então eu estou sempre estudando para alguma certificação, eu estou sempre estudando. Eu digo que cyber é a área dos médicos de TI, né? Perfeito. Tá sempre mudando, então eu tô sempre estudando para alguma coisa e sempre lendo.
muitos amigos de cyber também que ficam mandando informações. Então, ao longo do dia, você vai recebendo muita informação, muita notícia. Então, é assim que eu me atualizo. Mas também, não tem certo e errado. Eu acho que você tem que estar... Você quer crescer na carreira de cyber, você tem que viver cyber, andar com pessoas de cyber, falar sobre cyber. Você vai virar um chato para as outras pessoas, mas você vai cada vez absorvendo mais sobre cyber. Eu acho que é essa a diferença. Perfeito. Eliane, uma outra coisa que é bem interessante da gente falar, já começando a caminhar para um final, mas que acho que ainda dentro da questão de CISO, como que é balancear a vida profissional e pessoal? Porque assim, você falou que uma das primeiras áreas a estruturar é a área de incidente. E certamente vai acontecer aquele incidente de madrugada e que você vai ser acionada. Como fazer essa distribuição aí, família, trabalho? Como você vê isso? Olha, não é fácil. A gente vira um pouco 24/7, assim, você não vai trabalhar o tempo inteiro. Vai ter um momento que a gente está aqui gravando, que está fazendo outras coisas e às vezes está de noite, de madrugada, você tem que levantar, você está responsável pelo geral, óbvio que tem um time inteiro para fazer, mas você fica disponível muito tempo. Então, eu tô sempre com o celular e com o meu reloginho. Ele apitou, eu já olho e eu tento desligar. Eu medito de manhã, faço yoga todo dia de manhã e eu tenho hobbies, né? Então, eu sou jipeira. Eu faço trilha de jipe, que legal. Eu gosto muito de viajar, eu saio muito com os amigos, então eu tento manter uma vida, mas meu marido já acostumou, né, que toca o celular, aí ele vai falar comigo, agora não, peraí, eu preciso, é sério, preciso atender. Então ele já sabe, aí tem aquele momento, depois volta, a gente tá indo viajar, tá fazendo alguma coisa, preciso parar para resolver aqui, e depois volta. Acho que é manter o equilíbrio, sabe? Você vai ficar muito mais disponível, você tem que manter o equilíbrio. Olha, agora fiz reunião demais, pô, cansei, dá uma volta, dá uma caminhada, volta. Não precisa estar ali o tempo inteiro, mas precisa estar disponível o tempo inteiro. Acho que... E não sei a receita, tá? É difícil manter o equilíbrio. Acho que eu faço travessia, subo montanha. Acho que eu me arrisco muito para sair uma adrenalina boa, assim, para aguentar. Legal. Eu acho que durante toda a conversa a gente falou bastante sobre dicas, conselhos e dia a dia. Mas se você tivesse que sintetizar agora para aqueles que estão começando em cibersegurança, e você mesmo falou que faz esse processo de mentor, mesmo na ONCE, a gente teve com outras amigas da ONCE que são muito queridas, e assim, como que você daria de dica para quem está começando na carreira de cibersegurança, seja quem for, né, que está começando a dar os primeiros passos, sintetizando? Olha, primeiro estuda. Às vezes a pessoa já tem uma especialização, por exemplo, é um especialista de cloud, quero vir para segurança. Faz uma pós-graduação em segurança, talvez nem precisa sair certificando em tudo, mas você já tem uma especialidade, então procura dentro da sua especialidade o que você ajuda. O link, que foi o que eu vim, deve ir para cá. Então, onde você faz esse link, e aí estuda. Faz a especialização, faz um Security Plus, olha a área, começa a entender e conversa com pessoas da área. Eu quero ir para governança. Procura as pessoas que trabalham em governança, quero ir para o Blue, procura as pessoas que trabalham no Blue, entende o que elas fazem e estuda. No fim, estuda e uma hora... E tenha humildade, talvez, para começar em um nível atrás. Perfeito. Acho que isso é importante. Legal, excelente. Acho que foi um bom toque. Bem, agora no encerramento mesmo, a gente aqui está começando uma temporada nova e já no final da última temporada, ou do meio para o final, a gente começou a ter a possibilidade de pedir para os convidados algumas dicas naqueles grupos de WhatsApp de família, sabe? O que falar nesses grupos de WhatsApp sobre segurança? Porque às vezes tem que falar para o pai, não clicar naquele link, tem que falar para a tia aquilo. O que você poderia dar de conselho para um grupo de pessoas que não são técnicos, mas que vivem um mundo digital que não é possível estar fora ou estar não inserido nele hoje em dia? Eu sou a terrorista dos meus amigos e da família. Então, assim, toda vez que eu tenho oportunidade,
Eu vou lá, tanto que a minha tia tem 83 anos e não clica em nenhum link. Ela manda para mim, porque eu Posso vou. nesse? Mas acho que dá exemplos, tentar trazer os exemplos para a realidade do dia a dia, Bom. sabe? Não falar de cyber de uma forma muito genérica para as pessoas, trazer para o dia a dia. Então eu trago, olha, você vai instalar a fechadura aí, essa fechadura alguém pode abrir de fora porque ele consegue entrar, então tem que tomar alguns cuidados. Eu tenho um professor de inglês que ele é todo automatizado, né? E ele tem um alimentador de pássaros. Ligaram no Wi-Fi. Eu falei, mas você tem senha? Ele, não. Eu falei, então, você sabe que pode entrar pelo seu alimentador de pássaro, e não vai ser um pássaro. E aí ele já ficou nervoso. Então, tento dar exemplos no dia a dia das pessoas, para elas entenderem que cibersegurança, que segurança a informação é dela também. Perfeito. Então, que está tudo envolvido no dia a dia delas. Perfeito, excelente. E a última pergunta que eu queria era, na verdade, uma dinâmica que a gente tem, onde cada convidado deixa uma pergunta para o próximo convidado. A gente vai estar no próximo episódio com o Ivan Butti, que ele é o CISO do Grupo Protege. E daí, tendo em vista isso e até a experiência que você tem, e talvez relacionada a esse mercado, o que você poderia deixar de pergunta para ele? Olha, eu acho que é uma pergunta que você me fez de outro jeito, mas que a gente pode deixar para ele, é falar, Ivan, como você dorme? Conta como é dormir depois que você assumiu essa cadeira de CISO, porque eu já vi de pessoas que têm uma vulnerabilidade, que não são de segurança, ou que estão e falam, nossa, eu não consigo dormir. Então, como o Ivan dorme? Porque deve ser difícil. Legal. Eu lembro que teve uma vez conversando com o CISO que ele falava, olha, qualquer decisão mais difícil eu converso com o espelho, porque eu sei que vai ser eu e ele ali, não vai ter mais que ele, depois de ter balanceado tudo e escutado todos os conselhos. Eliane, eu queria te agradecer muito. Foi um papo muito jóia, acho que teve vários insights e pontos muito importantes para quem está começando, não só. Queria só te pedir para deixar uma última mensagem, ou talvez como que as pessoas conseguem falar contigo, ou tirar dúvidas, se você quiser, se tiver algum canal, para deixar as suas últimas considerações. Bom, agradecer você, agradecer as pessoas que assistem, porque é uma área complexa, é uma área difícil de entender e eu fico muito feliz de ver gente querendo aprender, gente querendo entender mais sobre cibersegurança. E quem quiser falar comigo, eu tenho o LinkedIn, é Eliane Rodrigues. Eu tento responder, gente, então às vezes vai ficar lá vários dias sem resposta, mas um dia eu respondo, então me contata lá e a gente vai conversando. E eu estou na ONCE, então quem quiser se cadastrar na ONCE, eu sou a líder dos membros e voluntários. Entra lá, vai entrar no grupo lá da ONCE, me manda um oi e aí a gente conversa também. Perfeito. Eliane, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu sei que a correria do dia a dia é grande, mas parar e poder compartilhar, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a você. E você que nos acompanha, a gente fica por aqui nesse episódio do Arena Rinforge, mas a gente se vê no próximo e em muitos outros que a gente terá. Se você quer nos acompanhar, embaixo você tem mais informações, embaixo desse vídeo você tem mais informações. Até o próximo Arena Rinforge. Muito Obrigada. Obrigado.